Nós vamos estar conversando sobre esse tema. Entre desertos e palácios, o desafio de uma vida em sensibilidade ao mover de Deus. Aqueles que já caminham aqui com a gente na chácara, já devem saber do que eu estou falando. Nós vamos conversar um pouco mais sobre a vida de Davi. Davi, depois da pessoa de Jesus Cristo, é o personagem bíblico que ocupa mais espaço nas páginas da Bíblia. E Davi é um personagem muito interessante, porque apesar dele ser um dos grandes heróis da história de Israel, porque ele se tornou o grande rei de Israel, Davi é um sujeito que tem as suas limitações, os seus defeitos e os seus equívocos muito aflorados. É muito fácil você perceber que Davi não é perfeito. Você não precisa fazer força para perceber que ele é incoerente. Ele é um poeta que escreve coisas profundas de amor a Deus, mas comete erros, pecados grotescos, como nós vimos há 2 semanas atrás. Mas uma coisa que eu já disse algumas vezes aqui, eu queria salientar nessa introdução, eu sei que todos nós temos medo dos desertos. E eu estou com medo de dar microfonia, eu estou ouvindo aqui um eco. Se vocês puderem ajudar aí atrás. Mas eu sei que a maioria de nós tem medo dos desertos. Os desertos aqui eu estou chamando de adversidades, enfermidades, crise financeira, desemprego, crise conjugal, divórcio, morte de filho, morte de pai, seja lá o que for. Situações em que nós somos levados a enfrentar períodos de grande adversidade. No entanto, quando nós escutamos as narrativas bíblicas, ou quando nós lemos as narrativas bíblicas, o que é muito interessante é o seguinte: personagens bíblicos dificilmente se perdem nos desertos. E agora eu estou falando no sentido da espiritualidade, do viver a vida dentro de uma perspectiva da conexão com Deus e na dependência do seu amor. Nós encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que se perdem nos palácios, em tempos de prosperidade, em tempos de poder, em tempos onde as coisas vão bem. Períodos de adversidade e de deserto parecem que são momentos muito propícios para que Deus nos encontre. Perceba, não é um momento propício para a gente encontrar Deus. É Deus que vem ao nosso encontro quando nós estamos enfrentando períodos de deserto. Mas, último domingo do ano, e como a Silvia falou, tempo de fazer aquela parada técnica e olhar para trás e pensar o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, o que a gente pretende fazer em 2009. Você determinar que em 2009 você vai voltar a fazer o curso de inglês, ou você vai começar a fazer espanhol, ou você vai estudar italiano ou francês, que em 2009, até março de 2009, você vai perder 5 quilos. A partir do dia 2 de janeiro, você vai acordar todo dia mais cedo e caminhar 1 hora por dia. Esses compromissos que sempre nós fazemos em virada de ano. Coisas que é interessante. Eu sempre me lembro, em finais de ano, dessa poesia do Carlos Drummond, que ele diz: quem teve a ideia? Ele diz: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão.
12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Não é verdade isso? Você já parou para pensar que 00:01 do dia 1º não mudou efetivamente nada na sua conta bancária? O seu saldo continua o mesmo. Não mudou em nada a situação do seu casamento, a crise não se dissipou. Não mudou em nada o diagnóstico médico, a enfermidade ainda persiste. Não mudou em nada a situação na sua empresa. A crise ainda está por aí te cercando e fungando no seu cangote. Agora, existe um momento, perdão eu usar o termo mágico, na virada do ano, que é essa possibilidade da gente fazer uma avaliação sincera, identificar os nossos erros, respirar fundo e entrar num outro ano com a disposição de termos atitudes diferentes. Eu acho que isso é perfeitamente lícito. No entanto, esse ano eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de eu me assentar com o meu bloco, minha caneta, e começar a listar o que eu acho que funcionou, o que não funcionou, o que eu pretendo fazer, o que eu não pretendo fazer, eu estou fazendo isso efetivamente na presença de Deus. Perceba o termo efetivamente na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho me imaginado constantemente numa mesa, onde Deus está sentado comigo, e eu não quero mais fazer uma avaliação de mim mesmo. Eu não quero mais fazer uma autoavaliação. Eu não quero mais determinar o que eu quero fazer no próximo ano. Eu decidi que eu quero ouvir o que Deus pensa acerca de mim. Você percebe a diferença disso? Eu não quero me autoavaliar como pai, como marido, como filho, como amigo, como pastor, como cristão. Eu quero ouvir o que Deus pensa de mim como pai, como marido, como filho, como amigo, como pastor, como cristão. Isso torna o exercício um pouquinho mais complexo e difícil. Eu diria por duas razões. A primeira delas é que me bate um sentimento de insegurança, ou melhor, de perda de controle. Porque não é uma questão de o que eu pretendo fazer no ano de 2009. Agora a pergunta é: o que Deus deseja de mim em 2009? A questão não é como eu pretendo estabelecer a minha relação com a comunidade cristã, ou como eu pretendo usar os meus talentos na minha profissão. A questão é o que Deus deseja que eu faça em relação à comunidade cristã, o que Deus deseja que eu faça em relação à minha profissão, o que Deus deseja que eu seja enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto amigo. A segunda razão por que esse exercício se torna um pouco mais complicado e difícil é que é muito mais fácil a gente falar com Deus do que a gente ouvir Deus. A nossa espiritualidade está grandemente baseada no falar, assim como os nossos relacionamentos. Nós estamos sempre prontos e propensos a falar.
E a maioria de nós tem grande dificuldade em ouvir. Isso se reflete na nossa espiritualidade. Isso se reflete nos nossos relacionamentos. E o grande problema é que os nossos interlocutores, eles sofrem do mesmo mal. Eles também são pessoas propensas a falar e com dificuldades de ouvir. Isso faz com que nas nossas mais variadas relações exista a grande probabilidade da gente estar falando, mas pouca garantia de que alguém esteja nos ouvindo. Você pode falar, mas eu não te dou a garantia de que a sua esposa está te escutando, nem o teu marido, nem o teu amigo. Sabe por quê? Na maioria das vezes, quando alguém está falando com a gente está gastando mais tempo escutando o nosso próprio pensamento acerca do que nós pensamos, acerca do que o indivíduo está falando, do que de fato ouvindo o que o outro está falando. Como ouvir a Deus? Eu acho que existem muitos cristãos, gente que frequenta a igreja há muitos anos, que quando a gente fala sobre ouvir a Deus, eles tendem a pensar que nós estamos fazendo uso de uma linguagem figurada. Esse negócio de, sim, ouvir a Deus é uma forma de dizer, a gente não escuta a Deus, é um jeito de se falar. É uma expressão muito usada no cristianismo. E a gente vai perdendo a esperança de ouvir Deus. E a gente começa a achar que, de fato, espiritualidade tem a ver com a gente falar diante de Deus. Você já parou para pensar? Quanto tempo na sua oração você gasta ouvindo a Deus? E quanto tempo você gasta falando, nem com Deus, falando para Deus? Porque às vezes a gente nem fala com Deus, a gente fala para Deus. Pensando em tudo isso, foi que eu decidi nesse final de ano, início do próximo ano, voltar a ler 2 livros da Bíblia que eu gastei muito tempo neles, no primeiro ano da nossa comunidade, quando a gente se reunia ainda lá na Chácara Primavera. Primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Eu queria convidar você, se você quiser, me acompanhar nessas leituras ao longo desse final de ano, início do próximo ano, fazendo desses textos da sua reflexão também. Mas me chama a atenção esses 2 livros, primeiro, porque esse livro, ou esses livros, eles me mostram um homem que aprendeu a ouvir e a discernir Deus, ou a voz de Deus. Aqueles que foram criados em igreja e ouviram as histórias de escola dominical, certamente se lembram daquela historinha quando o menino Samuel foi morar no templo com Eli, no tabernáculo, e ele de repente no meio da noite escutou uma voz chamando o seu nome, e ele confundia aquela voz com a voz de Eli, até que o momento que Eli vai ensinar Samuel a discernir a voz de Deus. Se você ler o primeiro e o segundo livro de Samuel, você vai se surpreender a quantidade de vezes que esse homem chamado Samuel precisa ouvir a Deus e falar a partir do que ele ouviu para outros, dando norte à nação, dando norte à sua sociedade, confrontando reis, consolando pessoas, encorajando pessoas. Mas ele teve que aprender a ouvir Deus. Ouvir a voz de Deus é algo que demanda
disciplina, é algo que demanda mentoria. Talvez para a gente aprender a ouvir a Deus, a gente precise andar do lado de alguém que tem um pouco mais de caminhada, de estrada, de maturidade cristã, para nos ajudar a discernirmos o que é voz de Deus, o que são os rumores da nossa própria alma. Porque é muito comum nós confundirmos os rumores da nossa alma com a voz de Deus. É muito comum a gente confundir as vontades do nosso coração, confundir a voz do nosso coração pedindo algo alto, com a voz de Deus sussurrando nos nossos ouvidos, nos convidando a uma nova estrada. Um outro personagem que me chama a atenção nesses dois livros é Davi. Davi é um homem que aprendeu a confiar no amor de Deus, porque Davi, ele por pelo menos 2 vezes, ele vai ser tirado de um contexto do palácio e ser levado para o deserto. Quando a gente está no palácio, é muito fácil dizer que a gente confia em Deus. O grande problema é quando nós vivemos momentos de desertos. Se eu fizesse uma rápida enquete aqui, perguntando quem aqui confia em Deus, eu acho que ia ser muito fácil, quase que a maioria ia levantar a mão dizendo, eu confio em Deus. Ok. Agora, e se Deus, no ano de 2009, tirar da sua vida a pessoa que você mais ama? Esposa, marido. Agora vai dar frio na barriga. Filho. Você continua confiando em Deus? Confiar em Deus implica em, mesmo diante das perplexidades da vida, nós declararmos que nós não conseguimos entender o porquê. Mas nós cremos que Deus cuida de nós e Ele tem caráter. Davi é um indivíduo que ao longo da sua vida aprendeu a confiar em Deus. E a vida de Davi e Samuel se encontram no capítulo 16 do primeiro livro. E eu queria ler com vocês esse trecho para a gente ter assim uma prova, uma degustação do que Deus faz na vida de Samuel, na vida desse homem chamado Davi, ao longo dos capítulos desses 2 livros. Diz assim o texto: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? A parada técnica aqui: Saul era o rei que havia sido ungido, mas que com suas atitudes revelava gradativamente um coração insubmisso, um coração incapaz de se deixar orientar por Deus. E no capítulo anterior, no capítulo 15, Deus havia decidido diante de Samuel dar um basta. Deus disse para Samuel: chega, chega, Saul extrapolou, não quero mais Saul como rei de Israel. Mas por alguma razão, Samuel se entristeceu com essa decisão de Deus. Depois você dá uma olhada no capítulo 15, verso 11, diz que quando Deus diz para Samuel que Saul não seria mais o rei porque Deus havia rejeitado Saul, o texto diz que Samuel ficou irado, e clamou a noite toda. Eu fiquei pensando,
por que Samuel ficou tão irado com essa decisão de Deus? Sinceramente, eu só encontrei uma alternativa lendo o contexto bíblico. Capítulo 12. Capítulo 12, quando após Saul ser ungido como rei, Samuel reúne o povo e diz assim: gente, eu tenho servido vocês desde menino, eu aprendi a ser profeta com Eli, eu tenho ministrado a vida de vocês, eu tenho servido a vocês, eu tenho falado acerca da palavra de Deus para vocês, e vocês pediram um rei, e agora vocês têm um rei. Agora eu vou comprar uma casinha na praia, e eu vou viver os meus últimos anos na praia, sem celular, sem telefone, sem internet. Chega! A única coisa que Samuel esqueceu é que Deus não precisa de celular, telefone e internet para falar com a gente. E quando Deus acorda Samuel no meio da noite para dizer: rejeitei Saul, Samuel vê o seu plano de aposentadoria frustrado. Vai começar tudo de novo. Deus o frustrou. Mas olha o que o texto diz: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Está vendo? Sai da aposentadoria que você vai ter trabalho. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Entenda o que está acontecendo aqui. Saul é o rei. Saul tem um trono. Saul tem um palácio. Saul tem um exército. Saul detém o poder político, econômico e militar daquele estado. E de repente Deus manda Samuel ungir um novo rei, sendo que o rei atual detém o poder e está vivo. Se você tem acompanhado todos os desdobramentos da política internacional diante dessa crise econômica, é interessante como por diversas vezes líderes mundiais tentam tramar para ter um diálogo com Barack Obama, e várias vezes Barack Obama faz a seguinte afirmação: os Estados Unidos da América têm apenas um presidente por vez. Em outras palavras, ninguém mais quer conversar com George Bush. O George Bush nunca esteve tão disponível na vida dele, mas ninguém quer conversar com ele. Ninguém. Mas o Barack Obama diz: ele é o presidente, eu ainda não sou. O que Deus está fazendo aqui é dizendo para Samuel dar posse a um novo rei, tendo o rei atual ainda vivo e ativo num trono, num palácio. É por isso que Samuel teme. Ele diz: se Saul souber disso, me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte: pega um novilho e vai lá fazer um cultão. Chega lá na vila de Belém e diz assim: olha, vim aqui fazer um culto de final de ano com vocês. E trouxe um cordeirinho aqui para a gente sacrificar a Deus e depois a gente fazer um bom churrasco com ele e a gente celebrar a virada do ano. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Ponto final. Deixa eu fazer uma explicação aqui. Essa primeira frase do verso 4, ela não se refere aos primeiros 3 versos do capítulo 16. Ela se refere a todos os versos anteriores e posteriores até o verso 13. Ela é uma antecipação da história, dizendo: Samuel fez tudo quanto o Senhor disse para ele fazer. Deixa eu colocar aqui uma questão para vocês.
tão importante quanto aprender a ouvir a voz de Deus é aprender a se sujeitar à voz de Deus. Hoje pela manhã, terminado o nosso culto, nós tivemos uma discussão com algumas pessoas. A grande questão era: o que é mais difícil? Ouvir a Deus ou obedecer a Deus? Eu dizia para alguns assim: feliz 2009, que em 2009 você escute e obedeça a Deus. A pessoa me dizia: escutar é fácil, difícil é obedecer. E eu fui pensando um pouco nisso e refletindo um pouco nessa fala. A conclusão que eu cheguei é que talvez, a gente pense que o mais difícil é obedecer. Na verdade, se a gente ouvir a Deus, a voz de Deus é irresistível. O nosso problema é que a gente não escuta o que Deus está falando através das várias circunstâncias da vida. Porque se a gente conseguir ter a sensibilidade suficiente para perceber que quem está falando naquela circunstância, quem está falando através daquela mensagem, quem está falando naquela meditação da palavra, quem está falando naquele momento em que eu estou em silêncio, em oração, é Deus. Os personagens bíblicos, quando eles escutam a voz de Deus, eles se prostram. Eles não resistem. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, porque afinal de contas ele era profeta, e vai que ele está vindo aqui para falar alguma coisa contra a vila de Belém, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz. Eu vim fazer um culto de final de ano aqui com vocês, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. A palavra que consagrou é a mesma palavra para o verbo separou. Consagrar, sinônimo no hebraico de separar. Ele separou, ele convidou Jessé e os seus filhos para se separarem exclusivamente para aquele culto. Em tese, a questão é a seguinte: todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós deveríamos, com as nossas mentes e corações, nos consagrarmos antes de cultuarmos. O que significa isso? Nós deveríamos nos separar para poder adorar, com a mente e com o coração. Isso significa aquele momento em que eu quero adorar a Deus, aquele momento em que eu quero dedicar as minhas palavras de gratidão a Deus, as minhas palavras de louvor a Deus, aquele momento em que eu quero me aquietar para ouvir a voz de Deus, é momento exclusivo, separado. A minha vida, o meu coração, a minha mente estão separadas. Por isso, ninguém nunca deveria necessitar, num lugar que a gente fala que a gente quer cultuar a Deus, ter que pedir: vamos desligar os nossos celulares. Porque se nós queremos adorar a Deus, nós estamos separados para Ele. Separados, de maneira exclusiva. É isso que Samuel faz com Jessé e os seus filhos. Os separam para o culto. Verso 4, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Samuel bate o olho no rapaz e diz: com certeza é este que o Senhor quer ungir.
Eu acho interessante a afirmação de Samuel, um profeta experiente, alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mesmo o cara que aprendeu a ouvir a voz de Deus, dá as suas vaciladas, se antecipa em alguns fatos e fala o que Deus não mandou ele falar. Porque em seguida, verso 7, nós encontramos o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Em outras palavras, não é esse o cara. Não é esse o cara. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa frase, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu queria convidar você a pensar em duas dimensões dessa frase. A primeira delas, a mais direta, vinculada a pessoas. Porque muitas vezes nós somos levados a dizer que fulano é bom, ciclano não é tão bom, pelo que ciclano faz ou o outro deixa de fazer. Mas esse texto está dizendo que Deus, ele vai muito mais fundo do que a nossa mera a avaliação externa do que uma pessoa é, do que uma pessoa faz ou do que uma pessoa deixa de fazer. Deus sonda corações, Deus avalia motivações. Um indivíduo pode chegar no final de 2008, ainda casado com sua esposa. E alguém pode olhar e falar assim: puxa vida, aquele cara bom, hein? Perseverante, continua casado com a sua esposa. Mas Deus pode olhar para o coração desse indivíduo e perceber que de coração ele não está mais casado com a sua esposa. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes nós julgamos uma pessoa por um tropeço na vida, por um equívoco na vida, por um erro na vida. E nós rejeitamos e rotulamos aquela pessoa, principalmente não dando chance a essa pessoa de reconstruir o novo na sua vida. Mas o nosso Deus não é o Deus que nos avalia meramente pelo que nós vemos ou pelo que fazemos exteriormente. Deus sonda e conhece os nossos corações. E eu poderia citar inúmeros textos vinculados a esse personagem chamado Davi, no qual ele nos fala sobre a alegria de Deus com um coração contrito, com um coração quebrantado, com um coração do homem ou da mulher que reconhece que errou, que pisou na bola, mas quer experimentar a novidade de vida que Deus pode oferecer através do seu perdão. Uma segunda dimensão não diz respeito a pessoas, mas diz respeito a circunstâncias. Porque quando Deus fala a Samuel, o homem vê aparências, mas Deus vê o coração. Existe um paralelo no livro de Provérbios, capítulo 16, que nos diz que o homem avalia caminhos, e existem vários caminhos que ao homem parecem ser bons. Mas a resposta certa vem não da avaliação humana, mas do que Deus diz. Muitas vezes as nossas vidas ganham contornos caóticos, porque nós começamos a tomar decisões baseado nas nossas percepções e não baseado no que Deus diz. Continua, verso 8, então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Samuel está ficando bom nesse negócio. Verso 9. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este
Mas esse disse, aí Samuel já vira de costa e nem precisa olhar mais para Samar, porque ele já está craque, ele diz, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, perceba a percepção de Jessé acerca dessa situação. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E aqui, para você entender o que isso significa, a gente precisa mergulhar um pouquinho na cultura daquela época. Porque hoje em dia nós vivemos numa cultura em que os caçulas são super protegidos. Os caçulas, muitas vezes, são os favorecidos. Mas nós estamos falando de um texto bíblico de uma época em que todo o privilégio residia sobre os filhos mais velhos. Os caçulas ficavam com a sobra das sobras. E pior, os caçulas ficavam responsáveis pelo trabalho que absolutamente nenhum outro filho queria fazer. Por exemplo, cuidar de ovelhas. Por quê? Porque o cuidado de ovelhas estava na lista das atividades impuras. Aquele que cuidava de ovelhas jamais estava pronto para ir ao templo ou para ir ao tabernáculo cultuar a Deus, porque ele era considerado impuro. Jessé diz, eu ainda tenho um caçula, e ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Para mim, aqui Samuel já percebeu o que Deus está fazendo. Se é um dos filhos de Jessé, os 7 passaram por ele, e Deus disse que não era nenhum, é esse cara. E Samuel, ele faz uma coisa que para a cultura da época é uma afronta. Esse rapaz, esse adolescente está cuidando de ovelhas, ele não está pronto para adorar a Deus. Primeiro, ele consagrou Jessé e os seus irmãos, agora esse rapazinho vai chegar do campo, considerado impuro, segundo as normas do judaísmo, e ele não somente vai participar desse momento de culto de fim de ano, como ele vai se assentar à mesa. Verso 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Imagina a confusão que deu esse negócio depois que Samuel saiu dessa casa. Na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de quem? De Davi. Sabe qual que é o grande problema que nós que crescemos em igrejas temos quando nós lemos a Bíblia? Nós já sabemos o final da história. E por já saber o final da história, a gente não consegue ouvir a história. E por não conseguir ouvir a história, a gente não consegue degustar de coisas lindíssimas que estão inseridas nas histórias. Como, por exemplo, se eu não tivesse dito no início dessa mensagem que um dos personagens que eu ia tratar se chamava Davi, mas eu começasse a ler o capítulo 16, a grande maioria de vocês diria assim, outra vez, a história de Davi. Como talvez alguns de vocês pensaram assim, puxa vida, deve ser aí o 20º sermão que eu escuto sobre esse texto, outra vez. Sabe o que nos escapa? É que se nós tivéssemos aqui, ou talvez tenhamos aqui, alguém que nunca leu esse trecho da Bíblia, e ele começasse a ler,
ele não saberia de quem se trata até chegar no verso 13. Por quê? Porque o nome Davi só aparece depois que ele é ungido e que o Espírito Santo se apodera dele. Você sabe o que significa Davi? Davi significa o amado. Mas na perspectiva daquela família, ele é o caçula, ele é o pastorzinho de ovelha, ele é o excluído do culto de fim de ano, ele é o excluído e o não convidado para o momento de sacrifício com o profeta. Mas aos olhos de Deus, ele é o amado. Davi vai enfrentar várias situações difíceis ao longo da sua vida. E uma das coisas que vai sustentar Davi ao longo da jornada, especialmente nos momentos de deserto, é uma certeza. Ele é amado por Deus. Em momentos em que Davi começa a se perder na vida do palácio, Deus vem a ele e diz: Davi, você se lembra de onde eu te tirei? Você se lembra quem você era? Davi, você se lembra quem você é? O amado. Jesus, pouco antes dele ser preso e condenado à morte de cruz, ele sobe numa montanha com mais 3 discípulos, e ali ele escuta uma voz dos céus que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A mesma voz que havia proferido as mesmas palavras por ocasião do seu batismo. Henry Nouwen, tratando esses versos, diz uma coisa muito profunda e muito bonita. Ele diz: somente a voz que clama da eternidade que nós somos amados pode nos libertar do medo que nos apavora ao longo da vida de não sermos amados. As nossas vidas muitas vezes se consistem num conglomerado de tentativas por sermos amados. Nós fazemos coisas, nós damos presentes, nós organizamos festas, nós compramos até celulares para ver se as pessoas olham para a gente e se elas não nos amarem, pelo menos elas vão nos admirar. O nosso desespero por ser amado é tão grande que a gente começa a abrir mão da essência, eu quero ser amado, pela mera admiração. Um cargo maior na empresa, um título acadêmico, ou qualquer coisa parecida pode me dar o que as pessoas não querem me dar de graça, amor. Então que me concedam admiração. O pior é que quando a pessoa entra no desespero, começa a substituir a admiração pelo próprio exercício do poder. Se vocês não querem me admirar, então vocês vão ter que me obedecer. É assim que muitos chefes acabam lidando dentro de empresas. É assim que muitos professores começam a lidar dentro de sala de aula. Mas Henry Nouwen diz que somente quando nós escutamos a voz que vem dos céus dizendo: nós somos filhos amados do Pai, só ali a gente pode experimentar a liberdade de vivermos a vida sem a demanda por sermos amados. E aí nós somos livres, porque nós somos amados pelo Pai Celeste. A história de Davi começa com essa afirmação: o Espírito do Senhor apoderou-se do amado de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Deixa eu só concluir dizendo algumas coisas para vocês nessa virada de ano. Se você quiser se juntar a mim nesse desafio
de aprender a ouvir mais claramente a voz de Deus, eu queria que você estivesse atento a uma coisa. A voz de Deus é ouvida ao longo das narrativas bíblicas, via de regra, num contexto de caos e desordem. A começar de Gênesis 1. O caos estava instalado no universo. E aí, disse Deus. Os profetas muitas vezes retratam um caos social, um caos econômico, um caos político, um caos religioso, mas uma frase muda toda a história. Um profeta se levanta e diz assim: e veio a minha palavra de Deus. Quando Deus fala, via de regra, Ele fala num contexto de caos e desordem existencial, social, conjugal, econômico, religioso. O propósito da voz de Deus não é dizer com quem você vai casar, que tipo de aplicação financeira você tem que fazer, que carro você tem que comprar, você tem que comprar o carro vermelho ou branco. Você me desculpa, mas Deus não está nem preocupado com a cor do teu carro. Esse negócio da gente ficar consultando especialistas em profetagem, para a gente saber com quem a gente vai casar, que carro a gente vai comprar, aonde a gente tem que casar. Para com isso, gente! Deus está profundamente comprometido com a redenção das nossas vidas. E é essa obra que Deus está fazendo em nós. E se for necessário, até mesmo sacrificar o teu carro para te redimir, Deus vai fazer. O compromisso de Deus não é com a nossa felicidade. O compromisso de Deus é com a nossa redenção. O compromisso de Deus não é com a nossa satisfação. O compromisso de Deus é com a nossa salvação. Por isso, existe um processo de resistência emocional. Muitas vezes o que eu estou querendo dizer é que a nossa vida se encontra num caos existencial, ou num caos conjugal, ou num caos econômico, num caos profissional, num caos social, num caos político, seja qual for o seu caos, e Deus vem ao seu encontro e Deus fala acerca disso, buscando o restabelecimento da ordem, porque quando Deus fala, a ordem se reinstala, mas o grande problema é que nós temos dificuldade de ouvir e acolher a voz de Deus nessa hora, devido às nossas resistências emocionais. Deixa eu exemplificar isso com o texto que nós acabamos de ler. Por exemplo, Samuel, a primeira resistência emocional de Samuel está relacionado à tristeza, pelo fato dele perceber que os planos de Deus não são os seus planos. Veja o que diz o verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. E quantas vezes nas nossas próprias vidas nós damos uma travada silenciosa na mente e no coração, na relação com Deus, porque a gente percebe, a gente desconfia de que os caminhos de Deus não serão os nossos caminhos. Isso nos impede de ouvir e nos submeter à voz de Deus. Uma segunda resistência emocional é o medo. Samuel diz: como poderei ir? Deus diz: encha o chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Muitas vezes nós estamos envolvidos em caos dos mais variados tipos, e Deus fala. Mas nós não escutamos ou não nos rendemos à voz de Deus por medo. Por medo de obedecê-lo.
por medo de fazer o que Ele nos pediu. Por medo de nos entregarmos totalmente ao que Ele quer. E uma terceira resistência. A nossa percepção errada. Nossa percepção humana dos problemas. No verso 7, Deus diz a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem, o Senhor não vê como o homem, o Senhor não vê como o homem. Muitas vezes o caos vai se instalando nas nossas vidas, porque a gente começa a fazer opções e tomar decisões e ter atitudes baseado na percepção humana acerca do problema. Na percepção da nossa cultura acerca do problema. Na percepção dos valores da nossa sociedade acerca do problema. Na percepção do que a mídia nos coloca na mente e no coração. Deus não vê como vê o homem. E para ouvir e obedecer a Deus, nós precisamos perceber que Deus não vê como vê o homem. Veja só, Jessé respondeu à pergunta de Samuel se ele ainda tinha mais algum filho. Ele diz: ainda não tem, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Em outras palavras, se você está procurando um rei, eu não trouxe esse aqui porque esse certamente não serve para o cargo que você está querendo ocupar. Mas então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Deus não vê como o homem vê. Nós começamos essa mensagem falando da importância da gente aprender a ouvir e a obedecer a Deus. E eu dizia para vocês que esse final de ano eu não quero fazer uma reflexão, nem uma autoavaliação. Eu quero fazer da minha avaliação um encontro com Deus e eu quero perguntar para Ele: o que Ele pensa acerca de mim? E o que Ele espera de mim em 2009? E eu sei, Deus vai falar algumas coisas que talvez me tragam alguma tristeza no coração, porque vai ficar evidente que os planos de Deus não são os meus planos. Ou Deus talvez me fale algumas coisas que coloquem medo diante de mim. Ou Deus fale algumas coisas que me deixem perplexo, porque a minha visão como homem, envolvido pelos valores da cultura da sociedade em que eu estou inserido, não são condizentes aos valores de Deus. Mas sabe o que eu queria lembrar a mim mesmo e lembrar a vocês? Que tão somente a voz de Deus ecoando dentro de nós e acolhida pelos nossos corações pode realmente nos conduzir a algum lugar que vale a pena estar. Vou repetir: tão somente a voz de Deus ecoando dentro de nós e sendo acolhida nos nossos corações pode nos levar a algum lugar na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso mundo, que vale a pena estar. Por isso, 3 desafios para esse novo ano. Primeiro, ouvir a Deus. Segundo, acolher sua voz
e sua orientação. Terceiro, mesmo diante da tristeza, do medo e da percepção humana. Por quê? Porque não vale a pena dar um passo sequer na vida que não esteja atrelado à voz de Deus ecoando dentro de nós. A única forma de você dissipar o caos nas mais diferentes esferas da sua vida é você tomar uma decisão. Deixar que a mesma voz que ecoou no universo em Gênesis 1, estabelecendo ordem, ecoe dentro de você, na sua alma, e você se renda a essa voz, deixando Deus colocar ordem no seu mundo interior, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua profissão, no contexto em que você se encontra. Quem sabe Deus te usar para colocar ordem na vida de pessoas que estão ao seu redor, através do transbordar da graça na sua vida. Que tal a gente começar hoje mesmo praticando isso? Eu queria convidar você ao seguinte exercício. Eu queria convidar você para um tempo de silêncio. E pensando em 2009, eu não quero que você ore nesse instante colocando diante de Deus os seus pedidos para 2009. Por sinal, eu queria te desafiar a um negócio muito complicado. Não pedir nada a Deus para 2009. O exercício vai ser o seguinte. Fique em silêncio. E de maneira bem pausada, repita uma oração simples. Deus, o que o Senhor espera de mim em 2009? Deus, o que o Senhor espera de mim em 2009? Deus, o que o Senhor espera de mim em 2009? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E gaste um tempo em silêncio. Fazendo essa simples oração. Pergunte a Deus e esteja atento ao mover de Deus na sua alma, na sua vida. Mostrando gradativamente a você qual é a agenda dele para a sua vida. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. E aí eu queria convidar você a nós terminarmos esse momento, cumprimentando aqueles que nos cercam, desejando a eles
um feliz 2009, mas eu queria convidar você a dizer a eles: feliz 2009, que Deus fale e escute ao longo desse ano. Que Deus fale e que você escute. Queridos e queridas, todo o resto vai ser mera consequência. A nós nos cabe tão somente escutar o que Deus nos fala. Vamos nos colocar em pé? Senhor, nós queremos te agradecer por esse ano que se encerra, porque ao longo dos domingos aqui na nossa comunidade, o Senhor nos falou tantas vezes, das mais variadas formas. Tantos amigos e amigas passaram por aqui ao longo desse ano. Tantas pessoas ouviram a tua palavra e nos acompanharam através da internet. E nós queremos não apenas agradecer por tudo isso que o Senhor fez, mas pedir que a tua graça, que a tua bênção sejam derramados sobre todas essas pessoas que por aqui passaram ou de alguma forma mantiveram contato com a nossa comunidade. E diante da proximidade de um novo ano, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor simplesmente que o Senhor não desista de nós, que o Senhor continue falando, falando, falando e falando. Mas mude a nós, ó Pai, que em 2009 nós estejamos mais prontos para ouvir e nos render à tua voz. Porque ela pode restabelecer a ordem nas nossas vidas, e a tua palavra certamente nos conduzirá a lugares que vale a pena estarmos na história e na eternidade. Abençoa cada pessoa presente aqui, cada amigo e amiga que nos acompanham através da internet, onde quer que eles estejam, seja qual for a parte do mundo. Abençoe os nossos amigos que estão viajando nessa data, que eles também estejam sendo abençoados pelo Senhor nesse instante. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, sobre nossas famílias, ao longo dessa semana, ao longo do ano de 2009 e para todo sempre. Amém. Tenha um excelente fim de ano e não deixe de desejar a quem está à sua volta um feliz 2009. Mais que apenas ver de longe o